Hoje é um dia muito especial aqui no Luz em Cena, porque eu estou recebendo uma pessoa que, além de ser importante para mim, pessoalmente falando, por ser a minha primeira referência artística, ele é importante para minha família e para as pessoas da minha comunidade e de muitos lugares aí do Brasil. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por vir, Evaldo Lucena. Oi, Andréia. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu, imagina. Opa, que bom, né? E esse nome que eu também carrego, Uhum, por acaso ou não, ele é sangue do meu sangue, Evaldo com Lucena. certeza, com certeza. E eu queria saber, assim, a respeito desse nome, que é muito forte o teu nome, eu gosto muito, Evaldo Lucena. É É, um nome artístico? Você escolheu, assim, para a arte ou já vem de batismo? Como que sim, foi isso? não, é um nome artístico, né? Evaldo. Uhum. Lucena é do meu RG mesmo, né? É o nosso sobrenome. Porque a primeira gravação que eu fiz, eu usei o meu nome de RG, né? Que é Valderizo, e meu nome de RG é Valderizo. Isso. Aí era Valderizo Lucena, Uhum. no primeiro trabalho. Só que quando eu fui para uma gravadora, que isso era um trabalho individual, independente, né? Aí eu usava o que eu. E estava certo, né? Usar o meu nome. Só que quando eu fui para uma gravadora, a gravadora achava meu nome muito difícil de, das pessoas decorarem, né? Valderizo, nome. E é difícil mesmo, porque até hoje eu não vi ninguém com esse nome. Entendeu? Digamos que é um nome Né? exótico, hein? É É único. o único. Eu já vi muito Valderi, você entendeu? Uhum. Mas o Valderizo mesmo não É conheço. exclusivo, vamos colocar assim. Aí eles queriam usar um pseudônimo, né? Que é uma marca, né? Isso. Aí tentar, inclusive quero até aproveitar aqui esse momento, né? Para explicar para as pessoas, principalmente lá do meu lugar, que na época criticaram muito, né? Devido eu fazer a mudança do meu nome para aí uns dizem que eu mudei de nome, aquela que não estava Aham. metido, que mudei de. Sempre tem os comentários. É. E eu quero dizer que não foi mudança de nome, meu nome é o mesmo. Eu continuo o Valderizo Ferreira de Lucena, que é o nome que minha mãe Aham. me deu. Evaldo é um pseudônimo, é uma marca, entendeu? Que para o comércio, né? Para o comércio da música, Uhum. E né? é muito comum, né? Sim, sim. Até poetas pegam pseudônimos, Correto, até o muitos Papa, né, tem cantores. pseudônimo, porque ele nunca Até. usa o nome dele mesmo, né, Ex- geralmente, exatamente, entendeu? por que não? Só que na época a gravadora queria mudar completo, né? Colocar um nome completo. Aí eu falei, não, eu nem coloco um nome completo e nem abro mão de Lucena, porque é o meu sobrenome de RG e é um nome comum, conhecido, você entendeu? Lucena eu não abro mão. E também não quero um nome que não tenha a ver com o meu nome original. Aí fomos lá, aquela Foram vasculhar. vasculhando, aí até que eu falei que aqui em São Paulo, quando eu cheguei por aqui, que eu falava meu nome e as pessoas não entendiam muito, aí me chamava de Valdo, Uhum. você entendeu? Só Valdo que era o início do meu nome. Aí por que a gente não coloca Valdo Lucena? Você entendeu? Que Aham. já tinha, na época, tinha é, é, o Vando, né, que fazia muito sucesso com, Isso. com o nome só. Esse que, não, Vando Lucena, não, Vando não, Valdo Lucena, só Valdo, que é o início do meu nome. Aí Verdade. aí aceitamos assim. Era para ser Valdo Lucena, você entendeu? Só que na hora de Que fazer legal. fazer a capa, né? Na época tinha que fazer, era um negócio bem complicado e caro também, você entendeu? Uhum. O fotolito, né? Chamava fotolito. Aí na hora que o cara veio anotar, o cara do fotolito veio anotar para levar os dados para fazer o fotolito, ele colocou Evaldo. E ninguém viu. Quando chegou, Não foi, acredito. foi. Quando Que chegou o curioso. fotolito, você entendeu? O fotolito estava Evaldo. Eu falei, mas não foi Evaldo, nós escrevemos, era só Valdo. Aí ele falou, mas o cara anotou errado. E eu não posso, e eu não, vai ficar muito caro para mim, se você tiver dinheiro, porque aí tinha que desmanchar tudo, porque não era que nem hoje. Hoje você faz uma arte no computador, se o que tiver errado, você vai lá e corrige. Corrige. O fotolito não era assim, era uma coisa, ele vinha naqueles papel tipo de radiografia, aquela Aham. coisa, naquilo ali, mais ou menos. Aí vocês aceitaram de Não, bom grado. aí tinha Você que. gostou do Evaldo? Não, aí veja bem, aí o cara falou, se você
quiser pagar para a gente fazer de novo, mas eu não podia, eu não tinha, eu Uhum. não tinha dinheiro, numa pindaíba lascada. Aí aí os outros, não, mas vamos pôr Evaldo, o erro às vezes é que dá Mas certo. eu acho que soou bem Soou muito demais. bem. Ficou Aí já ótimo. tem, mas já tem Evaldo Braga, tem Evaldo Gouveia. Aham. E aí eu falei, não, mas o Evaldo Braga já morreu, então você é do nome dele aí. Aí eu É. sei que me convenceram e ficou Evaldo. E Evaldo Lucena. o nome Lucena, eu escolhi assim para mim, porque eu sinto que tem uma força tão grande. Sim, Até o nome do sim. podcast Luz em Cena Uhum, é por já, causa de um poema que fizeram para mim, brincando com isso. Luz Cena. entendi. E eu levo esse nome para onde eu vou. Eu Então, gosto demais do aí nosso eu quero sobrenome. dizer, né, quero deixar claro que não foi mudança de nome, eu Aham. nunca mudei meu nome, é um nome artístico. Ó, gente, tá esclarecido. É, Se não liga, mudou, não não mudei mudou. de nome, para tirar essa dúvida Aham. que eu É nunca tive a legal, é oportunidade importante. de falar Aham. isso aí. E aí o seu ofício, né, o dom, na verdade, porque geralmente quando é arte é uma coisa de dom mesmo. Sim, com Quando certeza. você se apropriou e teve certeza disso, que você era um cantor e compositor, que a música é o seu encontro de alma. Quando foi que você se deu conta de que você tinha esse dom? Olha, a música sempre fez parte da minha vida, né, desde criança, porque eu tinha vários tios que tocavam. Não eram profissionais, mas tocava amador, mas tocavam, né? Uhum. Então eu tinha contato, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, tinha pessoas que tocavam. Eu sempre convivi com a música, né? E ali a partir da adolescência, eu comecei a na verdade, eu não pensava em ser cantor. Eu não tinha esse pensamento porque eu achava que eu estava muito distante, que Sim, um cara lá da roça, que nascido e claro. criado na roça, você entendeu? Não tinha nem espaço para essa Não, pretensão toda, né? não tinha. Aí, Aham. só que eu comecei a escrever, fazer alguns versos, algumas canções, assim, meio. Incrível. Entendeu? Aí foi onde nasceu, assim, o sonho de ser compositor. Ah, você começou na poesia, na É, na letra. poesia. Eu Já comecei. musicalizava essas letras ou Não, eram não, era poemas? musicalizada Ah, já, já sim, musicalizadas, musicalizada. cantaroladas. É, cantarolada. Uhum. Só que eu não tinha para quem mostrar, entendeu? Era uma coisa muito distante. Aí, aqui em São Paulo, foi que eu comecei a buscar uns caminhos para mostrar essas canções, você Com entendeu? que idade mais ou menos você faz essa migração do Nordeste para São Paulo? Ah, eu migrei aos 17 para 18 17. anos, eu vim para São Paulo. Já com composições no bolso, Já, entre aspas. mas vim para trabalhar, normal, né? Não, sim. Entendeu? Só que aqui em São Paulo, conhecendo algumas pessoas do meio, eu tive a oportunidade de mostrar para um cantor Entendo. algumas músicas. E ele gostou, você entendeu? Gostou das letras, só que eu não tocava. Eu não tocava instrumento nenhum. Quem me Certo. incentivou? Porque o meu sonho, quando eu era criança, era de tocar sanfona. Meu sonho era ser sanfoneiro, Uhum. entendeu? Só Lindo. que o instrumento, a sanfona é um instrumento muito caro, né? Eu não tinha condições de comprar. Aí quando eu mostrei essas músicas para esse cantor, e ele que me aconselhou, não, mas o certo, você quer compor, o certo é você tocar. Porque você já traz a música com violão e voz, aí fica muito mais fácil para você mostrar e para a gente entender as tuas músicas. Uhum. No outro dia eu fui numa loja e comprei um violão. Quando a gente tem o dom, a gente acata um conselho É, rapidinho. acatei rapidinho, comprei um violão e não tinha como aprender, né? Porque eu trabalhava e não tinha. Ninguém ensinou nem a afinar. Eu criei uma afinação minha, Certo. Autodidata. autodidata. Você viu facilidade também com essa parte do instrumento? Sim, Então é uma sim, predisposição sim. Só muito que do jeito profunda que eu mesmo, né? afinei, que eu afinava, não tinha como tocar com outro instrumento. Eu só tocava só com o meu instrumento. Aham. Não dava para, entendeu? Aí, até eu gravar, a primeira gravação, eu tocava assim, errado, você entendeu? Uma afinação Do minha, seu jeito ainda. meu jeito. Aí eu coloquei aqui dentro dessa pergunta para eu entender assim, se você lembra a primeira composição ou pelo menos uma primeira composição que marcou
que você chegou a gravar? Sim, sim. A primeira Qual composição foi foi essa, uma que marcou, Par de assim? Aliança. Par de Alianças? Sim. É possível fazer um trechinho, pelo menos um refrão dessa É, primeira, sim, sim. por Inclusive, favor? inclusive eu estou regravando ela Ah, você vai em outro. regravar no projeto Sim, novo? eu coloquei voz nela ontem. A galera ama essa É, música. só que em outro estilo, né? Ah, você fez É, deu uma nova uma roupagem. nova roupagem. Vamos ouvir então. Par de Alianças. Vou pôr à venda esse par de aliança. Não quero mais comigo esta simples lembrança de um grande amor que só me fez ingratidão. Por isso eu já não quero este sinal na minha mão. Esta aliança sempre foi a companheira dos bons momentos que eu passei na vida inteira. Mas hoje em dia não posso mais te usar. Agora vou vendê-la para quem quiser comprar. Ai, que linda. Então, ela é outra roupagem, você entendeu? E ficou Uhum. bacana, ficou muito Ixi, bacana. eu imagino, eu quero ouvir. Depois você me Com passa tudo, certeza. por favor. Eu gravei ontem, tá? Ontem eu passei o dia no estúdio Você passou, colocando. você tá aqui a trabalho, né, aqui Sim, em eu São vim Paulo. colocar a voz, que eu já estava fazendo os Uhum. arranjos à distância, né? Aí, mas na hora de colocar a voz eu tenho que vir para. E tá no Luz em Cena também, que é um prazer enorme. Sim, sim, você Deu aproveitei certo, para né? gente fazer. E dentro desse contexto, assim, Essa que foi a você. primeira música, Essa uma das primeiras que eu compus e a primeira que gravei. primeira que gravou, Sim. que é onde eu quero chegar, que é nesse primeiro disco, né? Onde você sai do, vamos colocar, amadorismo para um começo mais profissional, digamos assim. Um começo É, profissional. a gravação Realmente. de um disco É. é oficial de que você Com entrou pro certeza. ramo da música. Como É. foi essa parte, assim, a gravação do primeiro disco? Rapaz, foi um negócio que eu não esqueço nunca. Porque eu nunca tinha cantado no microfone. Você entendeu? Eu não sabia. Que Eu nunca tinha entrado interessante. num estúdio. E, eu fui muito. E passei as músicas, o pessoal, os músicos deram uma ensaiada ali, fizeram o playback, você entendeu? Era a gravação. E depois, para mim colocar voz, eu não sabia, eu não tinha ideia nenhuma, né? Era totalmente leigo, né? Leigo Leigo, leigo. e a ser lapidado, né? Aquela Sim, coisa. sim. Aí, inclusive, tinha um amigo meu que eu mostrei a primeira gravação para ele, né? Da Par de Aliança. Ele falou: Você parecia um boi brabo dentro. E com certeza. Ai. Mas mesmo assim, foi uma coisa assim, meio. Foi no cru, né, Né, no essa cru, coisa. Mas mas, mexe tanto, então, mas não mesmo é? assim, eu É, quase faço sucesso com essa música, quase que eu estouro com essa música. Na nossa região lá, isso tocava demais, demais, coisa de louco. Você entendeu? essa especialmente ou o As disco? duas, né? Que era duas músicas. Na época a gente gravava duas Duas, músicas. né? Qual era a É, outra? era Caminhos do Mundo. Caminhos do Mundo. E isso foi estrondoso pra galera lá, né? Foi coisa de louco. Lá é. E, inclusive, eu lembro até do primeiro show. Não sei se eu falei pra ti do primeiro show, porque tava tocando muito lá e o cara veio atrás para mim fazer um show. E eu, Ah, rapaz, eu não vou fazer, eu não tô fazendo e show. chamou a atenção a esse ponto Chamou, de já aí começar a eu, fazer um não, ao mas vivo, eu né? tô só divulgando, eu não tenho repertório, não tenho músico. Seria um show com duas músicas. Sim. Aí ele, não, vamos fazer o seguinte, você ensaia duas músicas e as suas O duas melhor músicas, show que tem é esse. e você canta mais três, faz 5 músicas. Você canta as 5 músicas, que eu lhe dou um X lá, deu um valor, Aham, não lembro, como que fosse R$ 1.000 hoje. aham. E eu fiquei animado. Aí ele falou o dinheiro, Maravilha. ele perguntou se eu sabia cobrar. Eu falei, não, eu não estou fazendo show, eu não tenho equipe, eu não tenho nem como falar. Não, então eu te dou esse valor aqui e você canta 5 músicas. Mas esse show, no caso, as músicas estouraram pra lá, mais, digamos assim. E esse convite foi Lá, lá também. lá em Ah, tá. Acopiara, o show em Em Acopiara. Acopiara, tá. Acopiara. Tá bom. Aí aí tudo bem, aí eu topei, né? Não, se é para ganhar alguma coisa, aí fui. Aí ele fez uma divulgação danada, aí me colocou. Aí tinha a casa do show, era do lado da casa do dono, do proprietário, né?
Aí ele me levou, ele andava numa perua velha, né? Aí me levou na perua. Aí quando chegou parou em frente da casa, né? Aí tinha um monte de menina batendo na perua. Aí Valderino, na época era Valderino, eu vim aqui só para lhe ver, e batendo na perua. Eita, a fama bateu, Mas a aquilo fama ali chegou. era ele que combinou, não tinha. Eu digo, pô, mas eu não tenho esse sucesso todo. Que mistério é esse? Que eu tô estourado e não sei. Se soubesse, tinha me arrumado mais, Ia né? me arrumar mais. Aí ele abriu a porta da piroca, sai aqui, corra, porque senão elas vão lhe rasgar. Aí, Oh, meu Deus. aí Então entrei. foi um sucesso o show, o primeiro. Não, peraí, calma, eu vou chegar lá. Aí lá tinha uma recepção muito boa, entendeu? Me recepcionaram muito bem, comida, bebida, tudo bom. Aí depois, meia-noite, vamos pro palco. Aí fui. Cheguei lá, cantei as Sim, o 3 músicas, combinado, você combinado, né? fez. Cantei as 5 músicas e desci, né? Quando eu saí pra fora, o cara tinha ido embora com o dinheiro. Pegou o dinheiro e foi embora. Não, mentira. Foi. Primeiro show, Primeiro você show, eu foi, levei um cano. levou um cano. Levei um cano. Mas Aí, o pior não foi o cano, não. Eu acho que pior o... foi o assédio. Não, o pior foi porque eu tive que ficar na festa, porque pra onde é que eu ia? Eu não tinha carro, Ah, foi a perua, o dinheiro, foi com as tudo, mulheres. tudo. Sumiu. Você entendeu? Aí eu fiquei na festa, olhei para um lado e para o outro, por onde é que eu vou? Não tinha dinheiro para pagar um hotel, se tivesse. Você entendeu? Não tinha dinheiro para fretar um táxi para ir embora, nada. Rapaz, Fiquei largado na rua, na rapaz, festa. foi mesmo. Foi, aí, Aí tu ainda falou com esse caba? não, peraí, aí eu, não, agora eu vou me divertir. Aí fui falar com o dono da festa, né? Uhum. Aí eu falei, rapaz, o cara, fiquei sem nenhum centavo aqui, como é que eu vou? Ah, não tem nada a ver, não. Eu paguei pra ele. Ele sumiu, foi embora. Aí tu foi curtir a festa. Fui curtir a festa. Só não tinha mais o que Aí, fazer? sim, aí no outro dia de manhã, quando amanheceu o dia, que a festa acabou, aí eu saí na rua para um determinado ponto, onde poderia passar alguém para ir para minha casa, né? Uhum. E quando eu ia passando na rua, entendeu? Já dia claro, as pessoas falavam, ei, cantor! Eu chego a me tremer todinho, entendeu? De vergonha. Porque andando na rua, Oh, meu Deus do cruel, foi uma céu. situação terrível. Aí eu vim encontrar esse cara depois de muitos anos. Muitos E ele te anos. pagou? Pagou nada, que confessa. Ele só me pediu desculpa. Não, desculpa aí. Tá Tá bom, naquela... já é alguma coisa. alguma coisa. Aí, nesse caso, você estava no Ceará nesse período? Porque isso Tava é em lá, Acopiara, né? foi em Acopiara. Eu tava lá divulgando, você entendeu? Divulgação. Divulgação. Aí a gente tem um outro episódio da tua vida, assim, saindo agora desse primeiro momento, que é a gravação do primeiro disco, Uhum. e tem um episódio, assim, uma fase da tua vida que o Ládio, que é meu irmão mais velho, sempre fala e sempre me pede para, se eu conversar com você, tocar nesse assunto, que é o sucesso das noites que você cantava em São Paulo, assim, essa Sim, outra sim. fase, onde É, você não, já cantava na noite. Sim, porque aí foi o seguinte, eu gravei fiz essa gravação, depois eu fiz outra gravação e aí eu cheguei a uma conclusão que eu estava trabalhando de maneira errada. Eu tinha que dar um jeito de viver de música, Uhum. você entendeu? Viver de música para você ganhar experiência e também não ser tão amador. Se aprofundar no teu dom, isso, né? Isso, se aprofundar. Aí eu convivendo tinha um amigo meu que me levou para a noite. Ele conhecia umas casas noturnas. E eu cheguei Bacana. eu cheguei nessas casas, né, numa casa que tinha um gaúcho que tocava. Esse gaúcho, ele ganhava muito dinheiro. Na época, a noite era muito bom aqui em São Paulo, entendeu? Era muito bom. Você saía com violão e voltava com dinheiro no bolso. Uhum. E esse gaúcho, ele tinha uma casa lotada, mas ele não cantava, ele só cantava música sertaneja, entendeu? Não cantava, e o pessoal pedia muito Amado Batista, Zé Augusto, Raul Seixas, essas músicas, Odair José. O classicão, né? É, Essa isso. coisa mais... Eu entrei nessa daí. Que ele falou, ó, vamos fazer quando ele chegava que era na mesa. Não era em palco, não. Você ia na mesa, o cliente estava na mesa, você ia com o violão lá cantar na mesa para a pessoa. Certo. Entendeu? Aí quando as pessoas pediam esse tipo de música, ele disse, não, eu não canto, mas eu tenho um amigo ali que vai fazer para você. Entendeu? Aí quando ele Nossa, tem. que O legal. dinheiro era colocado dentro do violão.
Você entendeu? Você tava cantando, o cara colocava a caixinha. Era através de caixinha que você sobrevivia. Uhum. Tinha a paga da casa, mas o certo mesmo era a caixinha. E dava bom. Rapaz, que é isso? Certo. O violão enchia tanto que acabava o som. Você tinha que tirar o dinheiro. Aí ele, quando ele terminava de fazer aquela rodada, ele tirava o dinheiro que estava dentro do violão, que era dele, me entregava o violão vazio e dizia, agora o que você faturar é seu. É legal também. Foi Era legal ótimo. comigo. Aí eu pegava o violão e ia, aquela mesa lá que é Amado Batista, aquela lá que é Odair José, aí eu ia nas mesas e o pessoal ia colocando dinheiro dentro do violão. Aí eu tinha um amigo, só que é aquela coisa, esse meu amigo fazia o seguinte, quando eu começava a cantar numa mesa, ele ia dedicar com uma nota graúda, né? Digamos hoje, pelo menos R$50, e colocava dentro do violão. Para o pessoal ver, para intimidar, para o cara não colocar só 5 ou 10, Para induzir. Para induzir. Uhum. Aí ele, Que quando legal. o cara colocava aquela nota graúda, todo mundo colocava uma nota de um certo valor. Aí quando eu terminava, eu tirava o dinheiro do violão, devolvia a nota para ele, você entendeu? Certo. Aí quando eu ia para outra mesa, ele ia de novo com a nota. Era a mesma nota, mas era dele. Essa nota eu nunca fiquei com ela. Tá com ele até hoje. Tá com ele até hoje. Aí nisso você já começou, depois disso, a cantar, fazer show, assim, palco Não, mesmo? aí foi o começo de tudo, da noite, Aham, entendeu? Da noitada. entendi. Só que aí depois eu tive que eu tive que me afastar um pouco, eu não estava bem preparado ainda, você entendeu? Eu entendo. Questão de repertório, Entendo. de tocar, você entendeu? Porque eu estava começando. Aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar em outra área, né? E fui me especializar, ensaiar, fazer um repertório de pelo menos umas 200 músicas, você entendeu? Para mim poder enfrentar a noite mesmo. Aprimorou o Sim, instrumento. aprimorei o instrumento. Aí sim, quando eu ainda estava na empresa, aí eu comecei a fazer, né, os finais de semana, que eu trabalhava numa empresa de segunda a sexta, aí final de semana eu comecei a fazer, assim, aniversário, a pessoa me chamava para fazer festa de aniversário, que comemorava num boteco ou numa churrascaria, em algum lugar, e eu ia fazer. E nessas daí eu fui cantar numa mesa de um amigo, numa churrascaria. Aí o cara da churrascaria foi e me contratou. Gostou e falou que queria que eu tocasse lá. Aí eu fui Ficar fixo, né? Lá. Sim, mas eu fui tocar mesmo ainda trabalhando na empresa, entendeu? E tocava no Entendo. final de semana. E a casa lotou. Entendeu? Nessa mesma rua tinha uma outra casa que era maior, tinha espaço, e a pessoa viu o movimento lá, foi e me chamou. Me chamou lá, olha, é o seguinte, eu não sei quanto você ganha lá, eu pago o dobro para você vir para cá. Ótima Que era o Fogasa, proposta. que era o Fogasa. Eu ia chegar aí. Era o O Fogasa. Ládio só fala É, nisso. era o Fogasa. Fogaça, Era de uma, Evaldo Luceno no Fogaça. era uma mulher que era dona na época e ela estava para falir, estava para fechar as portas, mas aí ela me chamou e fez essa proposta. Você aceitou? Sim, aí tinha um salão embaixo e outro em cima. Aí eu falei para ela, ó, eu aceito desde que nós faça em cima para cobrar a entrada. Ela falou, não, tranquilo. Aí fechamos. Aí foi onde eu saí da empresa. Porque ela deu um tempo, né, para inaugurar, para arrumar para inaugurar. Aí eu fui sair da empresa e inauguramos em setembro de 1989. E desde o começo já foi. Não, já o deu primeiro muito dia certo. já lotou e eu fiquei 8 anos lá. E foi 8 anos de sucesso. 8 anos. Foi 8 anos. Sério, Evaldo? Lá foi onde eu realizei todos os meus projetos musicais, foi no Fogasa. Então tem uma gratidão enorme. Enorme. No teu E além das realizações de gravação, que eu não tinha condições de gravar, o que eu passei a ter uma vida, porque eu sempre fui peão, né? Ganhava como peão. E lá, quando eu saí da empresa, o que eu ganhava na empresa no mês, eu passei a ganhar no final de semana lá. Você encontrou uma dignidade e, além disso, exerceu o seu dom e aprimorou ele lá. Não, tudo que eu sei na música, o profissionalismo que eu adquiri na música foi ali. Entendeu? Que incrível. Muita coisa. Aí depois eu comecei só com violão. Você entendeu? Só com violão. Certo. Voz e violão. Voz e violão. E as pessoas dando caixinha e aquela coisa toda. Inclusive, eu estava até te falando da música Boate Azul. Isso, que foi uma das músicas que eu mais ganhei dinheiro. Eu ia até pedir para você dar uma palhinha de uma música muito Boate pedida Azul, né? na noite. Essa música... E você falou que era Boate Azul. Essa música, eu tinha uma cliente lá, que toda vez, quando ela chegava, quando eu via ela lá entrando, eu já... Saí de que jeito, se descer o rumo para onde vou,
Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Ela tem toda Toda a vez razão, que né? eu cantava essa música, quando ela chegava na casa que eu cantava essa música, já boate azul, ela já vinha com uma nota de R$ 100 e colocava. E ela tem razão, porque isso é um clássico. Essa música é aquela coisa, música boa não fica ruim, Essa né? música eu cantei É ela atemporal. durante os 8 anos que eu toquei nessa casa, eu tocava toda noite, 2, 3 vezes, porque não tinha como não cantar ela, né? É maravilhosa. Eu tenho uma curiosidade pessoal que eu sei que também pode ser de muita gente, é sobre o teu processo criativo de compor. E se tu tem ídolos, assim, são duas perguntas. Tem Uma é ídolo. se a inspiração vem, bate assim como se fosse uma coisa divina e você faz, ou se você também exerce uma técnica para compor. E a outra é se Olha, você mais, tem mais ídolos. é o dom, é a inspiração que vem, você entendeu? Mas é a inspiração. Uhum. Eu não fabrico música, né? Eu não fabrico. Porque a Hum. música feita Não é aquela sem coisa inspiração robotizada, é uma coisa robotizada, sentida primeiro. é sentida. Primeiro E sentida. principalmente de história que Uhum. acontece, entendeu? História Mesmo que seja sua ou uma história que você ouviu de que eu alguém escuto de alguém, que te de comove, pessoas que toca, né? mandam para mim, você entendeu? Uhum. Coisas que eu vejo. Por exemplo, eu tenho uma música que chama Pare Esse Ônibus, entendeu? Pare Esse Ônibus. Eu ia num ônibus e de repente uma mulher começou a gritar: motorista, pare esse ônibus, você entendeu? Não sei o que que ela viu e Uhum. foi embora. E aquilo ficou na minha cabeça. Ficou Pare Esse Ônibus, eu aí. fiz a música. Fiz Então é uma muito música mais que, intuitivo do que aquela coisa sim, sim, robótica, é uma né? música que rendeu muito, foi pro lado do Maranhão, pro Pará, ela fez muito sucesso com um cantor regional lá. Que bacana. Então, isso é todas, tem histórias minhas e histórias Sim, dos outros. por que não? Quanto mais histórias, melhor, né, Valdo? Então. E essa coisa de ídolos, né? A gente sempre tem inspirações. Tem algum nome que tu lembra que marcava já, quando tu já ouvia na adolescência, assim, alguém que tu Tinha, admira? sim, o próprio Bartô, né, o Bartô Galeno, Maravilhoso. é um artista que eu me inspirei muito na época, o próprio Amado também, o Odair José, Amado Batista, entendeu? muito bom. Nesse segmento musical tinha muita gente, você Muita entendeu? qualidade, né? É. E eu gosto tenho os artistas que eu admiro, mas o que me admira mesmo é a música, né? Eu gosto mesmo da música, entendeu? Uhum. Com- Não, é nesse Entendeu? sentido mesmo. É a É, arte do a arte, artista. isso, a arte. Entendeu? Eu também prefiro a arte. Porque é aquela coisa, eu não gosto de artista que leva muito pelo lado do comércio, eu não gosto. Eu gosto do artista que leva pela arte, É você porque entendeu? é um respeito à própria A arte. própria arte. Você Mas tem ser. gente que entra na música só interessada em ganhar dinheiro, entendeu? Eu não Aí gosto, não perde um pouco o perde, sentido. Porque perde. eu penso assim, se você como artista, é meio que escolhido como um instrumento de alguma coisa maior do que nós. Com certeza. Então, se você é escolhido para transmitir isso, que vem do divino, com certeza, não tem É, como você desrespeitar esse é, dom, é, né? é. Não, porque eu já vi pessoas falar para mim, porque eu não consegui ganhar nada, não estou ganhando, eu vou parar. Então Não é artista, não é artista. não é. Artista a arte É a arte que manda no artista. sim, É sim. maior do que É você. tanto que o dinheiro, se você fizer um show e ganhar, sei lá, R$ 20.000 e não ter nenhum aplauso, para mim não foi pago. Para mim o pagamento é mais o aplauso. Se eu fizer de graça e o seu Você aplaudir, vê que alguém se se comoveu, que comoveu, isso aí, alguém a paga melhor tomou essa um aí. gole de cerveja É, naquela nota eita, ali. eita. Eu concordo plenamente. Isso aí é E que eu vou é. te falar uma coisa, assim, fazendo meio que é uma crítica mesmo, a qualidade artística atual. Infelizmente, eu sei que a tecnologia ela traz ótimas facilidades, mas eu Sim, percebo, e eu sei que você mais que eu, que está muito mais no meio, que essa coisa da arte orgânica está desfalecendo cada vez mais. Assim, tem muito mais artistas fabricados fabricado. do que artistas genuínos, É, como com, você falou, com certeza, com essa qualidade, né? com certeza. Infelizmente. Aí a gente aqui, voltando para a tua história,
Já com um caminho de notoriedade enquanto cantor e compositor, a gente teve um grande auge, né, de uma música sua que todo mundo conhece, que foi uma parceria, acredito, você que vai contar, mas com o Pepe Moreno, chamada Menino de Rua. Eu Sim. lembro de tocar no Gugu o tempo todo. Como foi essa composição e essa parceria? Essa composição, você vê como é artista, né? Como é a música, né? Essa música, a primeira versão dela era Morador de Rua. Morador de Rua. Morador de Rua. Era uma história. Você vê como o destino escreve certo por linhas tortas, né? É. Como se diz. Essa música, o meu parceiro, que é o Pedro Borges, ele fez uma letra baseada numa história do Gugu, num quadro do programa do Gugu, que falava De Volta para Minha Terra. Aí ele fez a letra e me mostrou para algumas pessoas, ninguém interessou e mostrou para mim. Só que eu falei para ele, eu trouxe só a letra, um esqueleto, né, o rascunho, como se diz. Aí cheguei em casa, eu li o rascunho, eu entendi que se nós fizéssemos a música daquele jeito ali, ela só ia servir para o Gugu, o programa do Gugu liberado, que era no SBT na época. Uhum. E aí eu mudei para morador de rua, porque morador de rua, aí ficava mais eclética, né? Para se expandia mais, para mais pessoas gravar, aquela coisa toda. Aí fiz a música, ele concordou comigo, fiz a composição. Aí eu gravei e outras pessoas gravaram, mas não aconteceu muita coisa. Aí teve um amigo meu que mostrou para o Pepe Moreno. Aí o Pepe, e no final da música eu coloquei um menino falando assim, por favor, senhor, me tire da rua, você entendeu? Só falava, nunca. Aí o Pepe teve a ideia de colocar um menino para cantar para ele. E mudar de morador de rua para menino de rua. Uhum. Você entendeu? Ele Aí é onde complementou. entra a humildade do compositor, do artista, porque se fosse outro, não aceitaria. Com certeza. Agora você falou tudo. Aí, quando o Pepe me ligou, aí o Pepe explicou, olha, eu gravo, mas eu teria que fazer uma mudança para ficar menino de rua, para um menino, e o menino vai cantar para mim. E eu aceitei a proposta dele e conversei com meu parceiro e fizemos as mudanças, e ele gravou e deu certo. E deu Foi um muito sucesso. certo, diga-se de passagem. Deu muito certo, E é graças a muito Deus. interessante isso que você falou da humildade, porque se você se considera alguém que também pode aprimorar uma ideia, por que não deixar que alguém Sim, aprimorar a minha. aprimore uma ideia sua? Vamos fazer uma palhinha de menino de rua, por Vamos. favor? Tô ligando pra você de um leilão aqui da rua, pra pedir para o Senhor que me tire da rua. Você tem muito valor, meu amigo, por favor, conto com a ajuda sua. Foi no centro de São Paulo, me perdi do meu irmão. Eu só tenho 9 anos, quero encontrar minha mãe. Perdi tudo que eu tinha, sou catador de latinha, ferro velho e papelão. Venha logo me buscar, me faça esse favor. Sou um garoto de rua, sei que não tenho valor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. Ai, é linda. E essa música, ela é comovente e ela também traz uma questão social, né? Sim, Aborda, sim. levanta uma bandeira social, né? Não, Do Brasil, infelizmente. É. Retrata essa realidade, assim, dos moradores Com de rua. certeza. Incrível, amei ouvir. Obrigado. Aí a gente falou do Pepe Moreno enquanto parceiro. Eu gostaria que você nos contasse a respeito de parcerias marcantes, assim, pelo menos algumas parcerias que marcaram para você. E qual foi o melhor show que você já fez?
Você diz parceria de composição ou... De composição ou de palco, assim, alguém Não, que parceria de te honrou, palco, alguma coisa uma assim. parceria de palco eu não tenho boas recordações, não. É um negócio, não é legal, não. Aham, Não é legal. certo. Porque assim, você faz parceria de palco com um artista, com outro artista, né? Se a festa for boa, ele diz que foi mérito dele. Se for ruim, a culpa é do outro, Não, você entendeu? entendo. Não é legal. Aí o show, né? Eu tive muitos shows importantes, como o show de Irecê com o Cristiano Neves, que teve 40 mil pessoas Ai, que na incrível. praça, entendeu? Gravação de DVD e tudo, foi Uhum, muito importante. E outros, entre outros. aham. Agora, o show mais marcante da minha vida, que eu nunca esqueci e nem vou esquecer, foi o de Santo Antônio. Eu sei, eu sabia que você ia falar isso. Sabia, né? Foi. E eu lembro, apesar de que eu era uma, meu Deus, Você era. eu era uma criancinha ainda, mas eu lembro e contam a história de que uma parte do muro, eu não sei se você sabe, mas Não, derrubaram a porta, o portão da. derrubaram alguma parte Foi da a quadra de portaria. tanta gente que Tanta gente. Porque tinha. era assim, a quadra. Olha, por que aquele show foi marcante demais para mim? Por vários aspectos. Primeiro, porque tinha muita gente. Segundo, porque o pessoal diz que santo de casa não obra milagre. E Uhum. naquele caso ali, Obrou um obrou grande um milagre. grande milagre. Porque Você, na sua na minha comunidade, todo comunidade, mundo lotando aquele foi, lugar. Sua foi. família estava ali também, Não, que é uma coisa que toca muito. coisa de louco. Foi, Irmãos. irmão. Foi E lindo. tinha, não, e tinha pessoas lá na festa Foi lindo. que fazia 10 anos que não saía de casa. Uhum. Que não ia numa festa e foi. Aí só que era uma quadra, a quadra tinha capacidade para 1.200 pessoas e tinha Uhum. 5.000 Tinha. do lado Fácil. de fora. Uhum. Eu nunca vi uma coisa daquela. Nós começamos, quando nós entramos no palco, nós subimos no palco, tinha mais ou menos umas 80 pessoas dentro da quadra. Quando nós começamos a tocar, quando eu terminei a primeira e segunda música, ela estava lotada que não cabia mais um pé de pessoa. Aí, aquela multidão que estava fora, a porta era muito larga, empurraram a porta, derrubaram, quebraram e passaram Foi. por cima do meu irmão, do Foi. pessoal que estava Foi. na portaria. Coisa de louco. E isso é uma resposta ao teu trabalho, né? Sim, E toda sim. vez que eu tô no Santo Antônio, que eu tive assim umas oportunidades de estar ali também naquela quadra e no palco e conversando. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas que eu. Eu amo ouvir assim. Uhum. E todo mundo pergunta a mesma coisa. Cadê o Não, Evaldo? Vi a música que você gravou com o Evaldo. Quando é que o é, Evaldo vem? é. E eu ainda quero, eu ainda vou cantar com você ali. Eu já vou deixar até gravado aqui. Quem sabe, Um né? dia nós vamos cantar uma música, nem que seja uma música lá no Seja Santo uma. Antônio. Então, aí, e ali, então, o mais gratificante, que, na verdade, a parte financeira foi para o espaço, né? Porque o pessoal invadiu, ninguém pagou mais É. entrada. A sorte que a gente já tinha vendido quase 1.000 ingressos antecipados, você entendeu? Uhum. Mas o mais gratificante, que quando me falaram, vieram até o palco, olha, derrubaram a porta, e não sei o quê, eu não, deixa quieto, não tem o que fazer, então fazer o quê? Mas o mais gratificante é que eu tive o domínio do povo. Sabe o que é se você mandar eles levantar a mão, ele levanta, se mandar bater o pé, Uhum. ele bate, se mandar... Coisa de louco, Isso é respeito. É respeito. um respeito adquirido. Aí por isso esse show Isso é incrível. ficou marcado para sempre. E no começo da nossa conversa, você falou sobre a primeira experiência que você teve dentro de um estúdio, que Sim. é onde a gente não. É leigo mesmo, assim, inexperiente total. E eu tenho gravado podcast aqui nesse estúdio, algumas outras coisas, mas a primeira vez que eu entrei no estúdio foi você que me levou. E eu Ah, não vou foi, esquecer disso e serei eternamente grata a isso. e Aquilo você... também não sai, assim, do meu coração. Eu nem É, tinha tanta consciência do que era aquilo. que Hoje era? eu tenho. Uhum. E, assim, gente, nesse dia, eu tinha conversado com o Evaldo antes. Ele entrou em contato comigo para que a gente gravasse algo juntos.
ele sugeriu que gravássemos uma música dele, que é linda também. Eu não vou lembrar o nome dessa música que a gente ia gravar. Coração Ferido. Coração Ferido. Linda também. E ele já até fez um dueto dessa música, procurem no YouTube. E aí eu sugeri que a gente gravasse primeiro um classicão. Eu sugeri que a gente escolhesse uma música para fazer dueto. E ele concordou, foi gentil comigo. E a gente escolheu a música Por Que Brigamos, que foi gravada por muita gente. Mas no Brasil a gente conhece muito a primeira gravação como a da Diana. E é uma versão de um outro compositor americano que eu não vou lembrar o nome agora. A versão brasileira é de Rossini Pinto. Que é anterior à Diana. Ele fez a versão e a Diana gravou e fez muito sucesso. E essa foi a minha primeira experiência no estúdio. O pessoal lá da nossa comunidade ama e coloca no replay eternamente. E nós vamos fazer. Por favor, eu não poderia deixar de fazer uma palhinha dessa. Por que brigamos? Quanto mais eu penso em lhe deixar... Peraí, amigo. Cortei aqui, engasgou aqui. A música é do Neil Diamond original. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida, muito mais do que eu devia. Quando é noite de regresso você briga, por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Ai, que lindo. É isso aí. Vamos fazer logo fantasia? Quer fazer agora? Vamos fazer. Vamos. E já tá no clima aqui, né? Vamos. Deixa eu só fazer uma introdução, uma justificativa. Eu vou fazer uma justificativa, porque merece. Essa música chamada Fantasia é uma composição do Evaldo e é a minha favorita. É um pedido pessoal que a gente cante ela agora. Enfim, tô tietando, né? Vamos fã. E é uma das músicas que eu vou gravar um dia na vida. Já estou pedindo autorização publicamente. Opa, porque eu acho uma das letras que mais tocam e que fala sobre um sentimento muito comum a todo mundo. Essa saudade de alguém que a gente amou muito. Com certeza. Então, com todas as honras, Evaldo e Andréia Lucena cantando Fantasia. Essa noite eu sonhei com meu ex-amor. Estava tão bonita e sorriu pra mim, falando baixinho me pediu perdão, beijou minha boca e apertou minha mão. Mas quando acordei estava sozinho na solidão. Não pude conter a minha vontade, parecia verdade, a quem me dera que ela estivesse aqui nessa hora, para não sentir o que eu sinto agora, longe de você. Essa paixão
me devora, cheio de saudade. Abri a janela, olhei pra cidade pra ver se via ela, Mas não avistei ninguém. A cidade inteira dormia. Eu sozinho pensando em alguém, sufocado naquela agonia. Meu coração vai além e alimenta aquela fantasia de pensar que um dia ela vem trazer de volta a minha alegria. a minha alegria, a minha alegria. Uhul. Ai, Muito eu bom, tô muito muito bom. emocionada com isso. Véi, que honra. Que honra. Pá. No dia que eu entrevistei a mãe e o pai, eu falei pra eles, assim, de longe é a coisa mais importante que eu fiz na vida, foi entrevistar a mãe e o pai. Eu acho que eu Uhum. poderia entrevistar a pessoa mais famosa do mundo, que nunca ia ser a mesma Com coisa. certeza. E os meus ídolos, de verdade, assim, que eu não gosto muito de venerar nada. Tá Os certo. meus ídolos são as pessoas que eu amo e as pessoas próximas que eu admiro. E viver esse momento aqui com você, pode ter certeza que eu sei que vai ficar gravado no YouTube, né? Nos Sim. instrumentos tecnológicos. É. Mas vai ficar gravado para sempre também na minha alma e no meu coração. Não Opa, tenha que- dúvida disso. Eu com tô certeza. comovida, eu tô emocionada, fluiu, foi fácil, foi gostoso, porque é real, é de verdade. Obrigado, E eu obrigado. só espero estreitar esse laço, que a gente se reencontre com mais Com mais frequência e que a gente faça um projeto, sim. Eu quero fazer um projeto com ele, de brega, as melhores do brega. E honrar, né, essa nossa árvore genealógica que, por uma bênção, veio com essa coisa da arte. Deus fez É. assim, ó. Deus criando nossa família. Vamos temperar aqui com a arte? Com certeza. Enfim, muito orgulho da tua história. Eu sei que uma hora não dá para contar nem 1% do que você já Não, passou, não, tem muita do que coisa. você conquistou. Se você quiser deixar algum momento marcante, assim, o melhor momento da carreira, o pior momento da carreira, Não, ou eu se você gostaria, quiser eu gostaria de pontuar mais alguma coisa, fica à vontade. eu gostaria de falar do pior, né? Do pior momento. O pior momento foi porque quando eu saí da noite, porque eu fiquei muitos anos numa casa só, né? Eu fiquei 8 anos e eu precisava sair para expandir meu trabalho para outras regiões, né? E eu coloquei um negócio para me manter e poder trabalhar a música, né? Viajar, aquela coisa toda. E aí o negócio não deu certo e eu comecei a viajar mesmo assim, mas os shows era mais prejuízo do que lucro, né? Porque não tinha aquele sucesso, né? Que a música, o artista para andar mesmo, de verdade, tem que ter um grande sucesso. E na época era menos ainda, né? Uhum. E ali foi dando prejuízo até que eu quebrei, né? Fiquei Você teve esse momento sim, de... um momento triste. Uhum. E só que eu nunca comentei isso com ninguém, você entendeu? Que a minha assim, vantagem, uma certa vantagem, que eu estava quebrado, mas eu não tinha dívida. Certo. Aí eu ficava tapando 5 garrafas com 3 tampas. Eu tomava emprestado dinheiro a um, aí se no dia que era para devolver, eu não conseguia pagar, eu pedia a entendo. outro e pagava e ficava devendo aquele, você entendeu? Vira Só para uma manter bola de neve. manter o... São momentos, né? é, Isso foi a que altura da carreira? Foi Mais ou menos? 2001, 2001? 2001, por aí assim. Uhum. Aí eu tive a ideia eu fiquei um tempão assim, você viu, nessa situação. Aí eu tive a ideia de vender parceria das músicas, entendeu? Aí eu vendi umas parcerias, eu vendia barato porque era o que eu tinha para vender, né? Mas você fala parceria como você vendia Eu tinha uma música só minha. Aí eu vendia
por exemplo, para você Certo. queria comprar, você me dava um dinheiro e ficava comigo na música, como parceira. Ah, entendi. É. Como se eu fosse compositora Sim, também. Entendi. Aí eu vendi só para um parceiro, um cara, ele me comprou 30 parcerias. Olha, Sabe que a bom. quanto? R$ 100 cada um. Você vê Certo. a situação que... Aham. Mas mesmo assim, foi a minha Mas foi salvação. isso que, Foi que, a que minha salvação. foi te tirando Foi dessa. porque eu peguei o dinheiro, porque aquilo, no meu subconsciente, eu sabia que se eu gravasse, se eu fizesse uma gravação nova, aquilo, as coisas iam melhorar. E Uhum. eu peguei esse dinheiro, gravei, que inclusive foi o CD, o Piloto do Amor, que tem a música Fantasia. Não acredito Foi, que esse foi. CD que é um dos melhores, É. eu acho. Então, aí Ele vem só que disso. quando eu terminei de gravar, o dinheiro acabou. Uhum. Eu não tinha dinheiro para reproduzir, porque eu não tinha gravadora, eu não tinha nada, você entendeu? Aí eu reproduzi, um amigo que trabalhava numa gráfica me deu 3.000 capas, fez as 3.000 capas para mim de graça. Aí eu peguei as 3.000 capas, eu não... A gente tem que se comover mesmo, porque é uma história bonita. Estou muito grata que você abriu o coração aqui comigo. Tudo bem, fique em paz. Se quiser água. Toma um pouquinho. Aí eu não tinha o dinheiro para reproduzir, né? Aí o disco, o CD ficava R$ 2 para... Vai ser difícil. Eu sei. Mexer nessas coisas e falar sobre isso, principalmente para quem é discreto, sempre. Você é uma pessoa muito reservada, cuida muito da sua vida de uma forma mais. Bom, vamos lá. Aí Mas enfim. eu tomei emprestado R$ 100 Tá. e fiz 50 CD, Uhum. entendeu? Eu mesmo fazendo. Uhum. Peguei as capinhas e mandei copiar numa copiadora e montei os 50 CD. E saí vendendo. No primeiro dia eu já vendi os 50. Você mesmo Sim, saiu eu vendendo vendendo. seu CD. A R$ 10 faturei R$ 500. Foi mesmo. Foi. Aí desses R$ 500 eu mandei fazer 200 CD. Uhum. Aí foi aumentando. Para encurtar a história, com uns 40 dias que eu tinha feito esses primeiros discos, eu já tinha vendido 2.000. Aí eu já tinha fundo de caixa, entendeu? Em menos de 2 meses tinha você todas deu as, essa sim, todas as contas reviravolta. em dia, assim, não Uhum. devia tudo pago. Porque, na verdade, minhas contas eu sempre tive cuidado. Minhas contas Uhum. mesmo era aluguel e a pensão da filha que eu pagava, assim, Não, entendeu? sim. Minha filha. Mas isso mostra o teu espírito empreendedor, que Você é entendeu? enorme, assim. Aí Além quando de eu tava, cantor. aí eu já tava com um fundo de caixa muito bom, você entendeu? Aí nesse período aí apareceu uma gravadora e me comprou o tape, né, os direitos, né, e me deu mais 1.000 CD original. Aí foi quando o CD saiu original. Que não era, antes ele era, a venda que eu fiz era tipo pirata, Uhum. entendeu? Era uma coisa reproduzida por Aí mim mesmo. essa gravadora apostou no teu trabalho e Apostou, daí tu não saiu mais de sim, gravadora. aí daí não saí mais. Não acredito. Foi. E aí foi Que aí, história linda. aí a coisa começou, aí daí pra cá, quando foi em 2000 em seguida eu já recebi um contrato de outra gravadora, você entendeu? Uhum. E De lá pra cá você não saiu mais de não gravadora? saí mais. Aí Tá em qual gravadora hoje? a Nani CDs. Nani CDs. Aí em seguida, aí veio o melhor momento, que aí foi o estouro da música Menino de Rua. Ah, isso antecede, Foi né? antes, Aham. foi antes. Aí, eu acho que é o deserto, né? Deus. É. Cada um tem sua crença, mas eu acredito que Aí veio o melhor você. momento, que foi a música Menino de Rua e a gravação do CD O Pegador,
que eu tive um patrocínio muito bom, fiz, Uhum. viajei o país todo, e televisão e escambau, e vendeu mais de 50 mil cópias. Mas se você não tivesse feito essa. É, É aqui que a gente quer é, chegar. então, se eu não tivesse O vendido seu aquelas... deserto É, foi a razão para você conseguir chegar no melhor momento, né? foi. Foi difícil, mas... Muito inspirador. Nossa, eu tô muito Obrigado. emocionada com isso. Obrigada por ter vindo. Eu passaria mais umas 10 horas aqui só ouvindo essas histórias. Obrigado porque você por tudo e tô muito feliz tamo e, junto. gente, por favor, acompanhe os projetos do Evaldo. Ele tem o canal do YouTube, Tem, né, Evaldo? tem, Tudo é no claro, YouTube, né? YouTube. Você tem o Spotify, com certeza, galera. Eu te escuto no Spotify. Spotify. O Instagram dele, que a gente Instagram vai também. compartilhar os cortes no meu Instagram e no dele, as redes sociais. E vamos prestigiar a arte de quem faz arte genuína. Obrigada, Ok, Evaldo. obrigado você. Sucesso, meu amor. Obrigado.